Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cecília e hoje a gente vai ter uma live para falar sobre a justiça gratuita. Vou só esperar a Bia ingressar aqui. Sejam todos bem-vindos e vou gravar o nosso tema aqui. Oi, Lenda, tudo bem? A Bia já chegou também. Aí, funcionou! Tudo bem? Tudo bom, Bia? Como vai? Tudo bem, por aí. Tudo bem também. Que prazer tê-la aqui para falar desse tema que para mim é tão caro. Para quem não conhece, o Bia, nem peguei seu currículo em detalhes, mas a Bia é advogada, é professora universitária, é membro do Conselho Federal da OAB, membro de grupos de pesquisa sobre processo civil, uma advogada fantástica, né? E eu tenho a honra aí de participar do mesmo grupo, do Elas com ela. Sempre aprendo muito com a Bia. Eu vou. Aprendemos muito conosco, né? Aprendemos com todas, né? Sim. E esse tema, só para eu contextualizar, esse tema da justiça gratuita é um tema extremamente polêmico, apesar de ter uma previsão simples na lei, a meu ver, a previsão até que não é tão complexa, mas é um problema complexo, social, inclusive. E agora eu não vou me recordar o ano, acho que 2017, 2018, no Fórum Permanente de Processualistas Civis, gerou uma discussão, a Bia levantou para defender a presunção, né, da justiça gratuita, outros levantaram para se insurgir com relação ao posicionamento, e foi por esse motivo que eu sugeri. É um tema que eu adoro também, que eu gosto muito de pesquisar, que eu sempre preciso na prática, mas foi por esse motivo que eu sugeri a Bia que o tema fosse esse, para a gente continuar aquela discussão, né, que tanto gerou comoção naquela data. Ô, Bia, eu vou abrir para as suas palavras iniciais. Bom, primeiro eu queria agradecer demais pelo convite para estar aqui de novo no Elas. É sempre um prazer. Esse grupo é um grupo super bacana, incrível. Só quem faz parte sabe, né? Consegue atingir o nível do que é, né? Estar nesse grupo de... É um grupo de solidariedade, na verdade, em tudo, né? Na vida, nos aprendizados, no processo, até no processo, né? É, poxa, esse tema é muito bacana, Cecília, esse tema é muito legal. E é um tema que é assim, tipo patinho feio, né? Ele é meio que deixado de lado, quase ninguém fala. É óbvio, né? Porque justiça gratuita, a gente está falando de pessoas que não têm dinheiro, né? Pessoas que não têm como pagar. Então, acaba sendo um tema relegado, assim, né? A, ao submundo do processo. Ninguém quer falar muito sobre justiça gratuita, mas eu acho que é um tema fundamental. E a gente tem que debater, seja para ampliar, seja para reduzir, seja para regulamentar. O que a gente não pode é deixar como está. Né? Aquele negócio de cada um faz de um jeito, eu acho que é mais ou menos essa a linha que a gente vai seguir aqui, né? A gente vai falando sobre vários aspectos da justiça gratuita, mas tem vários pontos, né, que a gente tem que levantar. Será que o que a gente tem hoje regulamentado está certo? Será que isso é bom? Será que isso é positivo? Né? Porque a gente sempre tem uma ideia, às vezes, de nossa, vamos ampliar direitos fundamentais, isso tudo é muito bonito. Mas direito fundamental tem preço, ele custa, né, dinheiro. Quem paga isso? Né? Será que a gente tendo uma justiça gratuita ampla, em que pessoas ricas
possam acessar o sistema de justiça sem pagar nada, será que isso é realmente positivo? Né? Eu acho que a gente tem que refletir, tem que pensar, mas, de outro lado, a gente também tem que refletir e pensar sobre o que está sendo feito na prática. Né? Quais são os limites para a atuação judicial no sentido de se restringir a justiça gratuita? Né? O que é que precisa ser feito? Então, em termos iniciais, assim, né, de uma fala inicial, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que discutir e quero te parabenizar por ter escolhido esse tema aí para a gente debater. É um tema que me é querido desde os bancos acadêmicos. Tinha um livro, acho que do Nelson Nery Júnior, que falava sobre acesso à justiça, e um dos capítulos falava exatamente sobre isso. Eu já no segundo ano da faculdade tive que fazer uma resenha sobre esse livro, sobre esse capítulo da assistência, não era nem da justiça gratuita, era da assistência judiciária, era mais amplo. E aí eu vou até aproveitar esse gancho para começar a diferenciar, né, Bia, os institutos. Porque muita gente pensa e fala de limitação da justiça gratuita, da previsão que está lá no Código de Processo Civil de 2015, sobre o fundamento da Constituição Federal, querendo dizer, olha, o Código de Processo Civil, ele está contrário à Constituição Federal, porque lá na Constituição Federal está escrito que as pessoas terão assistência jurídica integral e gratuita desde que comprovem a insuficiência de recursos. E quando a gente vem para o Código de Processo Civil, ele diz que será concedida a justiça gratuita àqueles que declararem que não possuem condições. Então, como interpretar, como fazer com que essa previsão do Código de Processo Civil seja lida conforme a Constituição Federal? E eu vejo, e eu queria também ouvir o seu pensamento sobre isso, Bia, eu vejo que a Constituição Federal ela prevê um direito mais amplo, que é o direito à assistência jurídica e judiciária. Essa assistência ela vai englobar o direito da parte ter informações jurídicas por meio da Defensoria Pública, do Ministério Público, etc. Vai ter direito a ter uma assistência judiciária, efetivamente, num processo, não só uma informação jurídica, mas sim a presença de alguém representando o Estado. A gente vai ter a Defensoria Pública como instituição principal, mas ela não abarca todas as comarcas do país. Eu estou aqui no interior de São Paulo e na minha comarca, por exemplo, não tem Defensoria Pública. Então, no estado de São Paulo, existe um convênio com a OAB para que isso aconteça. Não é todo estado que tem esse convênio também. E não tem. A justiça gratuita mesmo, eu vejo como sendo apenas a questão da isenção das custas, despesas processuais e os honorários de sucumbência no processo. E aí eu queria saber de você, o que você pensa com relação a essa ofensa ou não à Constituição Federal e a diferença entre esses institutos. Eu penso exatamente igual a você. É exatamente essa a ideia. Quando a Constituição fala de assistência judiciária, ela está falando daquilo que é mais amplo. Né? Quando eu vou falar para os meus alunos, para explicar de uma maneira bem simples, quer dizer, você não paga advogado e não paga custas. Né? Então, eu tenho alguém que vai fazer, às vezes, do meu defensor, né? Seja mesmo um defensor público, seja um advogado. Eu sou professora do Núcleo de Prática Jurídica na UFRN, os núcleos de prática eles também fazem a função de defensoria, né? São advogados de graça. Para acessar o núcleo, a pessoa tem que comprovar que ela precisa do núcleo. Por que ela precisa comprovar? E por que essa diferença da justiça gratuita? Porque a justiça gratuita ela é bem delimitada, né? São os atos processuais e as despesas processuais e honorários sucumbenciais, que é diferente dos honorários contratuais, que são estabelecidos entre o advogado e a parte. Se eu não tiver essa necessidade de comprovação de que a pessoa precisa mesmo dessa assistência gratuita, eu vou ter uma situação de concorrência desleal, porque eu vou ter o Estado concorrendo com o advogado. Então, se todo mundo pudesse ter acesso a um defensor público ou a um advogado atuando gratuitamente, imagina a situação que estaria a advocacia privada no país. Né? Por isso que a gente tem as tabelas de honorários mínimos, por isso que a gente tem uma recomendação da OAB de que os advogados não atuem
por valores inferiores aos da tabela. Por isso que a gente tem uma regulamentação sobre a advocacia pro bono, justamente para viabilizar esse respeito, né, à profissão e à valorização da profissão. Então, justiça gratuita significa não pagar nada para o Estado. Eu poder acessar o Estado gratuitamente. Seja o Estado na forma de processo, seja a partir das delegações, né, de cartórios. Então, eu posso nos cartórios também registrar uma sentença de divórcio, por exemplo. Eu vou registrar no cartório, eu também não vou pagar para registrar se eu tiver a justiça gratuita. Mas isso tudo bem especificado no Código de Processo Civil. O que está englobado pela justiça gratuita? A assistência judiciária gratuita, como você mesma disse, é a possibilidade de eu ter um advogado. Eu não pago advogado. E aí, eu acho que são coisas mesmo distintas, né? Você falou que uma coisa engloba a outra. Eu acho que são coisas distintas mesmo. A assistência judiciária... Eu acho que a assistência global que engloba tudo. E aí dentro tem a assistência judiciária, assistência jurídica e a justiça gratuita. Exatamente, exatamente. Então, assistência judiciária, por isso que quando a lei fala, ou a Constituição fala que eu preciso demonstrar para receber os serviços da Defensoria Pública ou os serviços da Advocacia Pro Bono, que seja por meio desse convênio que a OAB tem com a Defensoria Pública, seja por meio dos núcleos de prática jurídica ou de outra forma, né, de advocacia gratuita. Mas é bem diferente, então, são coisas que não se misturam. Eu vejo, Bia, uma assistência geral e dentro dessa assistência geral, a assistência jurídica, a assistência judiciária e a justiça gratuita, né? Como se fossem 3 espécies. Eu tenho lá o saquinho de doce, aí eu vou ter o pirulito, a bala e o chiclete. Isso, né? Mais perfeito. ou menos isso para ficar mais fácil de entender. E aí, vamos começar a pegar fogo aqui com, eu acho que é uma das questões mais polêmicas que a gente tem hoje em dia com relação à justiça gratuita. Então, já deixando claro para quem está nos assistindo, para quem entrou agora, que agora a gente vai falar só sobre um dos docinhos lá do nosso pacote, que é só a justiça gratuita. E como que fica a questão da presunção? Há uma presunção ou não para a pessoa que alega essa necessidade ou que diz que não tem condições de arcar com essas custas do processo? Como que a gente faz isso na prática? A pessoa precisa já, inicialmente, comprovar. Se a pessoa trouxer fatos, o juiz achar insuficiente, ele pode, de ofício, determinar que se produza essa prova. A parte contrária pode pugnar. Como que fica? Há uma presunção? Não há uma presunção? Que eu acho que é aí que pega fogo, né? As pessoas discutem muito em relação a isso. É aí que pega fogo mesmo. E aí a gente tem que colocar uma coisa muito importante como pressuposto para a nossa conversa. Eu costumo respeitar a lei. Eu gosto da lei, eu gosto das regras, né? Então, ainda quando eu não acho que a lei é a mais adequada, eu me sinto na obrigação de respeitar a lei, porque eu vivo num Estado democrático de direito. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que, por não concordar com a lei, e muitos magistrados, às vezes, falam, não, mas a lei não é legal. Deixam de aplicar a lei sem reputá-la inconstitucional, porque essa é uma possibilidade, né? Eu posso não aplicar a lei, eu, magistrado, posso não aplicar a lei se eu entender que essa lei ofende a Constituição. Mas aí eu estou fazendo controle de constitucionalidade. Por que eu estou falando tudo isso que parece que não tem nada a ver com o nosso tema? Porque a lei é muito clara. Né? Eu tenho um dispositivo legal que fala, eu vou ler o dispositivo só para ficar claro, né? É o parágrafo 3º do artigo 99. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Quem é a pessoa natural? Somos nós, pessoas, né? Pessoas de carne e osso, pessoas naturais. Não são pessoas jurídicas, né? São as pessoas físicas. Portanto, eu gostando ou não gostando, a lei presume. Então, eu tenho uma presunção legal. Mas essa presunção é absoluta? Essa presunção não é absoluta, tá? Mas a lei traz essa presunção. Então, eu não preciso, desde logo, demonstrar ou comprovar. Eu não preciso juntar a declaração de imposto de renda na petição inicial. Não preciso. Porque a lei diz que a minha alegação, se eu sou uma pessoa natural, basta eu alegar, ou seja, aquela declaração que a gente faz,
que presumidamente eu serei beneficiária, eu terei direito à justiça gratuita. Mas a lei também diz que esse pedido ele somente pode ser indeferido, e aí por isso que é importante ler a lei, né? Toda vez que eu vou falar para os meus alunos, eu falo, gente, leiam a lei. É um negócio tão legal, abre tanto seus horizontes, porque você não fica naquele, eu acho. Poxa, leia a lei. A gente pode até discordar da lei, aí a gente vai no Congresso, a gente pede para mudar a lei, mas a lei ela tem que ter algum valor. E o que a lei diz com relação a essa possibilidade da denegação da justiça gratuita? O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, ou seja, olhando lá tudo que está no processo, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Quais são os pressupostos legais? Você não ter condições de pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, isso é muito importante, antes de indeferir, eu não posso indeferir de plano, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Então, aqui a gente tem várias coisas interessantes. A primeira é que a lei traz essa presunção só para pessoas físicas, não traz para pessoas jurídicas. Segundo, o juiz só pode indeferir, ele de ofício, se nos autos houver algum elemento. Então, imaginem lá que nos autos eu estou discutindo, por exemplo, um arranhão num carro que custa 100 mil reais. E aí eu peço justiça gratuita. Poxa, eu tenho um elemento ali que demonstra que eu tenho algum tipo de riqueza. Porque para eu poder ter um carro que custa 100 mil reais, então talvez eu tenha dinheiro para pagar as custas do processo. Então é algo que não é compatível com pedidos de justiça gratuita. Esse é um elemento, né? Mas eu não posso, do nada, só falar assim, olha, a parte tem que comprovar. A parte não tem que comprovar, né? A pessoa física, a simples afirmação dela é suficiente. Então, não precisa comprovar de plano, tá? Acho que era isso, né? Com relação à presunção. E a outra parte, pode impugnar? Pode e deve. Se ela acha que eu não tenho direito à justiça gratuita, ela vai lá e impugna. Como é que ela impugna? Hoje em dia é mais fácil, né? Antes do Código de 2015, eu tinha que fazer uma impugnação. Era uma pecinha autônoma que eu fazia, né? Impugnação à justiça gratuita. Hoje não. Hoje eu faço em preliminar de contestação, que é mais fácil, né? Uma forma mais simples de se fazer essa preliminar de contestação. Acho que era isso. Bia, e é interessante, eu acho que é importante que a gente diga que na própria lei, eu também prezo muito pelo cumprimento do que está previsto, né, no Código de Processo Civil, só que ao mesmo tempo eu dou aula de direito de família, e aí fica complicado a gente exigir lá no direito de família, no direito material, o cumprimento expresso da lei, que é meio omissa, né? Eu falo para os meus alunos, olha, a Cecília processualista, às vezes ela briga com essa Cecília do direito de família, porque realmente é muito complicado a gente efetivar direitos fundamentais no direito de família seguindo só a lei, né? A gente tem que fazer uma interpretação conforme a nossa realidade social. Mas lá no Código de Processo Civil, no capítulo referente a provas, o que deve ser provado, o que deve ser documentado, objeto de perícia, etc., existe um artigo específico que diz que os fatos que são presumidos não precisam de prova. Então, eu tenho lá no capítulo de provas uma desnecessidade de comprovação, eu não preciso comprovar os fatos presumidos. Tem uma previsão lá no artigo específico referente à justiça gratuita, que há uma presunção, e inclusive quando ele coloca que o juiz ele usa uma palavrinha, aí sempre que eu penso nessa questão de palavra e do valor de cada palavra na lei, eu lembro do Beck, né? O Beck sempre fala isso. A lei fala somente, o juiz ele somente pode pedir esses documentos antes de indeferir se houver elementos nos autos. E é importante que a gente pense em exemplos para ficar mais fácil. Claro que uma pessoa, claro não, né? Mas é provável que uma pessoa que possui um carro de 100 mil reais tenha condições de pagar, às vezes, 1.000, 2.000 reais de custas, né? Mas pode ser também que ela não tenha, e o juiz ele vai pedir documentos antes de indeferir essa prova. Pode ser que essa pessoa tenha herdado esse carro, né?
pode ser que essa pessoa tenha um gasto absurdo porque ela tem uma deficiência que exige um tratamento de alto custo. Então, a gente tem um fator... que exige ter um carro de 100 mil reais, né? Exatamente, né? E aí eu uso esse exemplo por conta de um colega de sala do meu filho, em que os pais dele têm aquele doblô e tem que ser um carro sempre novo, porque ele é deficiente, precisa de cadeira de rodas e tem sempre que locomover. Então, assim, é complicado você não ter um carro que consiga fazer esse transporte, porque ele precisa ir para terapia, ele precisa ir para a escola, ele tem uma série de dificuldades que demandam a necessidade e a existência desse carro. E até por conta dessa deficiência, um dos pais, né, não pode trabalhar, porque tem que ficar cuidando dele o dia inteiro, ele precisa de sonda, inclusive a mãe dele, uma santa, beijo, Val, se estiver nos ouvindo aí, você sabe quanto eu te admiro, mas ela vai na escola no meio do período de aula para trocar a sonda, porque ele não consegue ir no banheiro sozinho. Então, veja, como que a sua mãe vai trabalhar? Isso diminui a renda da família, aumenta o gasto, porque muita coisa convênio não cobre, tem que gastar com um carro mais caro, e muitas vezes, na prática, vê negado, por exemplo, num acidente, porque o carro custa 100 mil reais, o direito à justiça gratuita. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre o caso a caso, e o fato da lei não fixar requisitos objetivos tem a ver com isso, né? E também, muitas vezes, o valor da causa, ele não vai necessariamente implicar que aquela pessoa tem condições financeiras. Então, uma pessoa que está pedindo lá indenização por uma deficiência permanente, em razão de um acidente de trânsito, essa pessoa perdeu a mobilidade dos membros, nunca mais vai poder trabalhar, e ela dá a causa o valor de 200 mil reais, não quer dizer que ela tem condição financeira para arcar com essas custas, né? Então, é bem importante que a gente destaque esses fatos. Não, e essa questão também ela é muito relativa, Cecília, ao valor das próprias custas, né? Às vezes, eu costumava falar, teve um caso que foi até famoso, né? Um ex-governador de São Paulo que pediu justiça gratuita no processo. E ele teve concedida. E foi correta a concessão, porque ele não tinha condições de pagar as custas do processo. Foi numa época, eu acho que a lei de custas de São Paulo mudou em 2004, salvo engano, mas antes disso ela não tinha teto. E o valor da causa era um valor muito alto e pagar as custas do processo efetivamente traria prejuízo ao sustento próprio da família. Por quê? Porque era um valor muito alto. Se fosse um valor baixo, daria para pagar. E aí vai uma crítica que eu já faço desde logo, Cecília. A gente sempre pensa em justiça gratuita como on-off, né? Como se tivesse que pagar tudo ou não pagar nada. E esse, para mim, é o ponto mais nevrálgico da prática da justiça gratuita. Quer dizer, tem dois, né? Um é essa absoluta falta de critério e de uniformidade, né? Cada um faz de um jeito, cada um paga, cada um determina, né, a concessão ou a não concessão de acordo com a sua consciência. Eu orientei um trabalho aqui uma vez, numa especialização, a ideia era bem essa, faz um tempinho, já faz bem uns 5 anos. Foi uma pesquisa empírica. A menina pegou todas as varas de família, porque em família a gente tem muito, né, essa concessão da justiça gratuita. Ela pegou todas as varas de família daqui de Natal e pesquisou quais os critérios. Ela fez entrevistas com os magistrados e os servidores para pesquisar quais os critérios que estavam sendo considerados para a concessão ou não da justiça gratuita. Bom, tinha uma vara que concedia se a parte pedia, não olhava mais nada nos autos. Tinha uma outra vara que, assim, não concedia se tinha bens. Então, se era uma ação de divórcio, tinha bens para partilhar, então aquela juíza não concedia, continua até hoje assim, não concede a justiça gratuita. Né? Não quer nem saber, né, quem é a parte. Tem outra que só concede se a parte está assistida pela defensoria ou pelo núcleo de prática jurídica, já fazendo a mistura daqueles conceitos que a gente falou no começo, né? Porque uma coisa
não leva a outra necessariamente. A parte pode estar assistida pela defensoria e não ter direito à justiça gratuita, da mesma forma o inverso. Ela pode ter direito à justiça gratuita mesmo sem estar assistida pela defensoria. Isso né? está Uma coisa expresso não na demanda. lei, né? Oi? Isso está expresso na lei. Mesmo que a parte seja assistida por advogado particular, ela não perde o direito à justiça gratuita. É importante que a gente diga isso, porque parece que alguns juízes ainda não leram essa parte da lei. Eles não leram muitas partes da lei, né? Eles só leem a parte que interessa, né? Mas esse ponto, ele é muito importante, Cecília, porque assim, a gente tem uma regulamentação, ela não é uma regulamentação muito clara, né? Quer dizer, muito clara não, ela não é muito detalhada, mas ela existe, né? E a gente sempre tem que fundamentar as decisões, né? O 496, ele se aplica para todo mundo, parágrafo 1º. Ele se aplica para esse tipo de decisão também, de concessão ou de não concessão de justiça gratuita. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses critérios. E aí, o que a gente constatou nesse trabalho, nessa pesquisa empírica, foi exatamente isso. Não tem critério, né? Cada um faz do jeito que quer e cada um elege seus critérios, né? Eu estava vendo outro dia um texto acho que era do Delore, que ele falou, olha, tem juiz que fala e tem que ganhar até 40 salários mínimos, tem que ganhar até 10 salários mínimos. Mas de onde ele tirou isso? Né? Quem é ele para dizer que a pessoa precisa porque tem 40 salários mínimos ou não? O que tem que ser feito é uma aferição do caso concreto, como você já disse. Eu tenho que olhar para o caso e tenho que ver, olha, essa pessoa aqui, nesse processo, ela tem condições de pagar ou não as custas? Porque isso não tem muito a ver diretamente com o quanto ela ganha. Porque ela pode ganhar 50 mil reais. Para quem ganha 50 mil reais, pagar 20 mil reais de custas é complicado. Vai interferir, sim, vai ter um impacto no padrão de vida da família. Aí você vai falar, ai, não, mas é muito dinheiro, a pessoa ganha muito bem. Tá, mas o critério legal não é esse. Né? O critério legal é prejudicar o sustento da família e vai prejudicar, porque vai ter um impacto muito grande. Então, o que eu acho que seria interessante, os dois, eu estava falando, né, das duas coisas que me incomodam muito. Uma é essa, cada um elege, né, o seu critério e aplica ali, independentemente do que a lei diz. E a segunda é essa falta de utilização desse dispositivo da lei que permite parcelamento, que permite pagamento proporcional. Gente, isso é muito mais inteligente do que simplesmente trabalhar com on-off, né? Trabalhar com essa lógica binária do 0 e 1. Não precisa ser assim. Tem uma infinidade de possibilidades entre 0 e 1. Então, não é paga tudo ou não paga nada. Eu posso pagar algumas coisas. Olha, você não vai pagar as custas o adiantamento, né, das custas, mas se pedir perícia, vai pagar perícia parcelada em 10 vezes. Porque para pagar 20 mil reais, o cara que ganha 50, pagar 20 mil reais dói no bolso. Mas pagar 10 de 2, isso não dói. Isso dá para ele pagar. Uhum. Né? E eu acho que a pessoa tem que pagar. Ela está usufruindo de um serviço que é oferecido pelo Estado. Esse serviço tem um custo, é um custo alto. E se ela não pagar, ela vai, assim... então eu vou lá no judiciário, né? Vou lá porque, assim, custa nada, né? Vai que... E aí, o famoso vai que, a gente tem 100 milhões de processos tramitando no Brasil, porque o vai que nada, né? Então, a gente tem que colocar isso em conta. E aí, a gente já puxa uma outra questão, que aí eu quero até te ouvir, Cecília, porque eu tenho uma posição muito, muito forte, né, nesse sentido, e às vezes as pessoas se assustam. Estado especial, porque é um dos projetos de lei que está tramitando, né, do Juizado Especial Federal, que é acabar com a gratuidade. Será que os juizados especiais devem mesmo ser universalmente gratuitos? Será que tem sempre a história, né, hoje mesmo no grupo estava, né, a questão das mães, das avós, né, mas eu conheço casos, né, de mães e pais que não são advogados e que, assim, estão sempre no juizado especial, mas são pessoas que teriam condições de pagar custas, mas eles acham mais legal ir no juizado especial porque não paga, porque não precisa de advogado, e aí, assim, é uma diversão, né? Aí é um momento, assim, de eu me sentir mais cidadã, porque aí eu falo com o juiz, né? Então, gente, mas processo não é para isso. Né? O processo ele tem uma outra função, né? Que é resolver litígio. Se a gente pode resolver litígio sem custo, talvez seja o caso da gente pensar em alternativas.
Mas aí eu queria te ouvir. Você acha que essa determinação legal dos juizados especiais é bacana, é boa, devia ser mantida? Ou você concorda com esses projetos de lei que estão tramitando aí, que tem por objetivo reduzir essa justiça gratuita lá? Ó, Bia, e aí eu gostaria, só para contextualizar minha resposta, de colocar, você lida com o NPJ aí, que faz essa prestação de assistência jurídica, né, à população. Aqui no NPJ, a gente faz essa prestação de assistência jurídica e judiciária. Na verdade, é mais jurídica do que judiciária à população, porque o nosso convênio é com a OAB. Então, a gente faz o inicial das pessoas que vão ser beneficiadas por esse convênio da Defensoria com a OAB. Então, começa aqui na faculdade o atendimento, em alguns dias da semana, não é exclusivo na faculdade, e depois vai ser nomeado o advogado pelo convênio da Defensoria Pública, né? Mas o que a gente mais faz aqui na faculdade é o atendimento. Então, eu coordeno o NPJ aqui e a gente tem um convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo e a gente tem, inclusive, o cartório anexo funciona dentro da faculdade. 100% dos processos do juizado se iniciam na faculdade. Então, os alunos de quarto, quinto ano que atendem essas pessoas que não vão realizar a petição inicial. E o que eu percebo, na maior parte dos casos que a gente atende, é que, efetivamente, essa pessoa que não tem nem condição de fazer a petição inicial, as pessoas que a gente atende durante a semana, e agora a gente está atendendo por videoconferência, né, por conta da pandemia, elas, efetivamente, na grande maioria, não têm condições sequer de conhecimento jurídico para fazer essa petição. A grande maioria são pessoas que, efetivamente, não têm uma condição financeira. Durante a pandemia, a gente teve muito caso de golpe de banco, de pessoas vendendo aí milagres, né, pelo WhatsApp, enfim. Mas eu vejo que o que a gente atende acaba sendo pessoas muito carentes. Mas a gente tem a via da pessoa protocolar diretamente, seja com o ECPS ou seja através de advogado. E aí a gente observa isso nas audiências, porque as audiências também acontecem no NPJ, né? Todas as audiências de conciliação acontecem no NPJ. E muitas vezes a gente vê pessoas que, assim, cidade de interior, é notório que aquela pessoa tem condições financeiras, é daquela parte mais rica da sociedade, as famílias. O interior tem essa coisa de famílias, né? Então, a gente sabe que essa pessoa teria condição financeira. E ela está ali se valendo de um direito legal, né? A gente tem essa previsão da gratuidade universal do juizado especial e ela poderia pagar custos. Então, esse eu vejo um problema e eu vejo que se a pessoa ela tem condições, ela deveria, sim, a gente deveria ter uma modificação legislativa para isso. Mas, ao mesmo tempo, pensando em pessoa física, eu tenho um pouco de receio, porque o meu medo é que aconteça como processo comum, que ao invés de se cumprir o que está na lei, passe a se exigir uma quantidade imensa de documentos dessas pessoas que muitas vezes elas não têm nem conhecimento para ter documento. Então, a pessoa vai lá com aquele RG tudo carcomido pelo tempo, que ela leva no bolso, sem plástico. Mas aí você está entrando num outro ponto que é, assim, é algo que cruza um pouquinho com essa nossa conversa sobre justiça gratuita, porque tem a ver com acesso à justiça. Eu, particularmente, sou muito contra a possibilidade da parte poder ingressar sozinha nos juizados especiais, justamente por esse ponto que você me falou. Muitas vezes elas não têm noção do que elas estão fazendo ali. E aí, a hora que elas vão para fazer uma afirmação, das duas, uma. Ou o judiciário vai ser parcial e vai começar a defender os interesses dela e vai fazer, às vezes, de um advogado que ele não é, ou essa pessoa vai ficar completamente indefesa, aí entra com uma ação contra um banco, você deu exemplo, né? Ah, não, muitas ações contra banco, tem muita, né? Um banco, empresa de telefonia. E aí chega na audiência, dá essa pessoa sozinha de um lado, coitada, abandonada, sem saber de nada, e do outro lado tá o preposto do banco, advogado, estagiário, todo mundo ali do outro lado, tudo engravatado, né? E amigos do juiz, porque eles vão lá todo dia.
né? Então, eles já conhecem todo mundo, chega cumprimentando. Aí a pessoa se sente ainda mais, assim, excluída. E aí chega na hora da audiência e fala, gente, isso aqui precluiu. Aí o que é precluir? Né? Eu não sei o que é precluir. Então, ela não tem acesso a nenhum tipo... Em tudo que a gente pode pensar de acesso à justiça, a ela foi denegado. Então, eu não gosto. Não acho que isso seja constitucionalmente aceitável. E eu tenho defendido toda vez que chega, porque o que chega muito, eu não sei se chega aí também, mas chega muito lá no núcleo, a pessoa que foi sozinha para o juizado, e aí ela vem com a sentença para a gente recorrer. E às vezes ela chega fora do prazo, porque ela não entende o que é prazo. E ela, um prazo preclusivo, então, né, é um negócio assim... Que diabo é isso, né? Um prazo preclusivo. E aí ela acha que aquele prazo mas que não tem problema, que ela pode ir no outro dia. E aí chega no núcleo já com o negócio, passou o prazo. Eu tenho pedido a nulidade, né? Por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, por falta de paridade de armas, porque a outra parte está com advogado e ele está sem. Então, não temos paridade de armas nesse processo e eu tenho pedido a nulidade. Mas é um negócio super complicado, né? E tem a ver também com isso da gratuidade, da pessoa se sentir muito à vontade de ir sozinha. Eu acho que ela tem que se sentir à vontade de ir, né? De procurar o judiciário. Mas ela não pode ter um judiciário pela metade. Ela tem que ter o acesso à justiça integralmente. Né? Se não é para pagar custas, joia. Então, que tenhamos uma defensoria pública, que tenhamos a isenção das custas para quem precisa. Quem não precisa, contrata o seu advogado, pague as custas e todo mundo tem acesso a uma decisão correta, né? Uma decisão justa nos autos. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Não sei se você discorda. Muita gente discorda, que acha lindo, né? Não, a pessoa vai sozinha, o juizado é o máximo. Eu não acho, eu não tenho nem um pouco essa visão romântica. Ô, Bia, e já fugindo totalmente do tema, essa questão da igualdade das partes no processo, eu acho que é um tema que me é muito caro. E, assim, a realidade do estado de São Paulo é muito diferente de outros estados, tá? Aqui a gente tem a obrigatoriedade de um plantonista durante essas audiências. Eu sei que tem estados que não acontece, tá? Mas aqui não tem nem nesse convênio, não tem um plantonista. Eu tento falar para todo mundo, eu falo, gente, em São Paulo tem um plantonista do convênio da OAB, que ele vai lá justamente para dar essa paridade de armas, mas aqui não tem. Mas eu tenho uma bronca com esse convênio, e já fugindo totalmente do tema mesmo. Até meu presidente aqui, ele sabe disso, porque eu já falei com ele até durante a pandemia, que é o seguinte, o convênio não nomeia um advogado para causas menores do que 20 salários mínimos, porque aí ele entende que a parte ela não vai poder optar pela justiça comum ou pelo juizado, ela necessariamente teria que ir pelo juizado. E por mais que a gente tenha essa previsão do plantonista na hora da audiência, é muito de profissional. A gente tem profissional bom e ruim em todos os lados. A gente tem cartórios bons e ruins em todos os lados. Então, eu posso falar pelo cartório que eu acabo acompanhando aqui algumas audiências. Às vezes, eu estou lá atendendo aluno e está rolando audiência. Às vezes, até me chama a DOC para acompanhar uma parte sem advogado, porque está fazendo 2, 3 concomitantes. E o que eu vejo muitas vezes é que essa pessoa... ela não consegue ser bem orientada por esse plantonista, porque muitas vezes ele não teve acesso a esse processo, ele não consegue orientar de forma adequada, ainda que tenha boa vontade, né? Essa pessoa, ela fica com aquele plantonista só para o ato da audiência. Muitas vezes o juiz, o conciliador, ele vai dar um prazo para que ela oferte uma defesa e ela nem sabe desse prazo, deixa passar, ela fica revel. E eu vejo esses problemas aqui, né? Onde a gente tem um núcleo de prática jurídica com cartório anexo, onde essas audiências acontecem com a presença de estagiários, de plantonistas, em que a gente tem esse cuidado maior, os conciliadores, inclusive, são vários ex-alunos, são formados em direito, que já estão ali acostumados e têm essa formação e esse cuidado em atender essa pessoa mais carente. Então, eu sou muito favorável à nomeação de advogado, se a pessoa não tiver condições financeiras, se a pessoa tiver condições, ela que arque com esses honorários. E aí eu já vou além, chutando o balde do tema mesmo. A questão de ser justos, né? Eu também vejo como essencial a figura do advogado
no Sejusc. Também. Então, assim, uma previsão E de a um lei acordo... determina, né? A lei determina. O Pois é. 334 exige a presença do advogado. Então, mas aí eu já estou no processo, no 334. O problema é quando eu estou lá numa conciliação pré-processual, né, que os Sejuscs fazem, em que as partes estão sem advogado, fazem acordo em direito de família, muitas vezes, sem parecer do Ministério Público. Tem que ter noção do que está sendo acordado. É muito complicado isso. E isso tem a ver também com acesso à justiça, Cecília. Eu acho que, assim, cruza com o tema, porque eu acho que é função do Estado fornecer essa assistência, aí sim, né? Essa assistência judiciária nesse âmbito pré-processual também. E isso seria super econômico para o Estado, porque se as pessoas fazem um bom acordo, conscientes, né? Com o princípio da tomada de decisão informada, né? A pessoa sabe o que ela está decidindo ali nessa audiência pré-processual. Poxa, o Estado vai ter um processo a menos. Isso é super bacana, né? Então, até em termos de teoria econômica do processo, é algo que vale a pena, porque você gasta menos, tem um resultado melhor e mais eficaz num curto espaço de tempo. Então, eu sou super favorável à implementação desses centros, mas desde que as partes tenham direito a ter essa assessoria jurídica, né? Que ela é fundamental. Se a parte tem dinheiro, ela paga, tanto pelo advogado quanto pelas custas. Se ela não tem dinheiro, ela não paga nem o advogado e, se for o caso, nem as custas, né? Lembrando que são coisas independentes. A gente tem que avaliar em cada situação o que ela vai pagar. E aí eu acho curioso, Cecília, que às vezes se usa um critério de um para o outro, né? O critério das defensorias, eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente tem utilizado, e é meio que o padrão do próprio núcleo, a gente usa 2 salários mínimos como renda familiar. Só que aí são 3. Mais alto, custo de vida mais alto, né? Aqui a gente usa 2. Mas, veja aí chega uma pessoa lá que ganha 4. Aí essa pessoa que ganha 4 tem 15 filhos. Como é que eu vou falar que essa pessoa que ganha 4 salários mínimos tem condição de pagar advogado? Se ela tem 15 filhos para criar. Né? Então, até esses critérios são muito flexíveis, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma aí nesse andor para a gente avaliar quem tem direito à assistência judiciária e quem tem direito à justiça gratuita. O que é fundamental é analisar casuisticamente, analisar cada caso sem ter essas soluções pré-fabricadas, né? Uma coisa que me incomoda demais aqui é essa vara que fala, olha, não, se tiver bens para partilhar, não tem direito à justiça gratuita. Mas de onde que você tirou isso? Porque a lei não diz isso, né? E aí, Bia, eu acho que essa questão de requisitos objetivos, e aí para assistência judiciária mesmo, que a defensoria coloca, eles são muito complicados. Primeiro porque eles não nomeiam para audiência do 334. Aqui em São Paulo o convênio não cobre isso. É uma outra briga que às vezes eu ligo lá para o presidente, eu ligo para alguém que cuida da comissão de assistência e falo, olha, mas a parte teve contra ela na inicial a concessão de uma liminar contra ela. Ela quer recorrer disso. E o prazo para ela recorrer é de 15 dias, porque é agravo de instrumento. E a audiência está marcada para fevereiro do ano que vem. Ela não pode esperar o fato de não dar acordo na audiência do 334 para ser nomeado esse advogado. E aí tem que fazer uma consulta à defensoria. E quantos casos desses não chegaram até mim? Né? Porque isso chegou até mim por meio da faculdade, às vezes por meio de um aluno. Quantas pessoas não são prejudicadas por isso? E eu sou muito daquela universalidade para quem está efetivamente nessa faixa de gratuidade. Quem não tem condição, ele tem que estar amparado mesmo. E de forma total, não adianta um plantonista na audiência. Concordo. Então, eu particularmente, eu acho que a lei ela precisa de uma reforma para exigir o advogado, não como forma de impedir que essa pessoa acesse o judiciário, mas sim para garantir que o acesso dela ao Poder Judiciário seja um acesso de qualidade, que ela efetivamente consiga a justiça, e não só que exista uma decisão legitimando o direito da parte contrária, porque se ela não sabe o que ela está fazendo ali, ela não entende o que o juiz e o conciliador estão falando. Se
se ela não vai cumprir nenhum prazo, o que vai acontecer? Ela vai ter que comprar uma decisão, ela vai ter uma legitimação judicial. Vai ser pior ainda, né, Cecília, do que a situação anterior, porque faz coisa julgada e se for juizado especial, não cabe nem rescisória. Pois é. E a gente sabe, eu não sei aí no Rio Grande do Norte como é, mas são pouquíssimos recursos inominados que são providos aqui no estado de São Paulo. A gente não tem acesso muito aos dados efetivos. O juizado é uma área nebulosa nessa parte recursal, né? A gente não tem estatística separada, mas são pouquíssimos. Eu vejo aqui pelo Colégio Recursal da região. E dali não tem mais recurso praticamente, né? Porque é só extraordinário. Nada, né? Porque como que essa pessoa vai acessar a STF? Sem chance. E ainda falando dessa proposta de alteração de juizado, eu vejo que muitas vezes as pessoas se utilizam do juizado como um setor jurídico de empresa. Então, só porque, mas é só MP, é só empresa de pequeno porte. Bom, mas muitas vezes essa empresa teria condições de arcar com essas custas. E aí vira um setor jurídico de cobrança. Quantas vezes a gente não tem que marcar um dia extra de audiências em que o autor de todos os processos é uma única empresa? E essa pessoa está com um advogado, essa pessoa jurídica, né? Está com um advogado, o direito dela, mas ela se utiliza do juizado para não ter um custo maior com essa cobrança. E quem assume o risco por esse exercício profissional é a empresa. Então, ele tem que colocar isso no custo, né? Por mais que e mais ainda, Cecília, e quando separem várias ações que poderiam ser juntadas em uma só para não chegar no limite do juizado. Então, essa mesma empresa aí, né? Ela poderia fazer uma ação só contra, sei lá, um dos clientes ali, mas aí ela separa. Então, vai cobrar o produto A numa ação, o produto B na outra ação, vai cobrando separadamente justamente para poder caber no juizado, porque lá ele não paga custas. Então, a gente cria uma via, né, de burla, né? Justiça gratuita, né? Isso, exatamente. E não atinge a finalidade. Eu, particularmente, eu acho que toda regra de gratuidade, ela tem que estar relacionada com critérios econômicos. Então, por exemplo, tinha uma lei aqui no Rio Grande do Norte que isentava de custas judiciais os membros do Poder Judiciário. Para mim, é flagrantemente inconstitucional. E assim ela foi declarada pelo Supremo. É uma lei inconstitucional, por quê? Porque ela previa um critério de benefício de gratuidade sem que essa gratuidade fosse relacionada a um critério econômico. E eu vejo um pouco disso, e de uma maneira super generalizada, no juizado especial. Eu realmente não vejo razão para que todas as ações que tramitem no juizado especial sejam isentas de custas. Porque a pessoa tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Eu vejo muito no Brasil um negócio do ser irresponsável, no sentido técnico do termo, né? Da pessoa não ser responsabilizada pelos seus atos. Então, eu entro com uma ação temerária no juizado especial. Vamos dizer, eu tive um atraso de voo de 2 horas, normal, acontece, e aí eu entro com uma ação de indenização contra a empresa aérea e peço indenização de 40 salários mínimos. Por quê? Porque eu quero correr o risco da empresa aérea perder a audiência, porque ela tem 200 mil audiências, e ela perdendo, então ela é rever, presunção de veracidade do que eu disse, e eu corro o risco de ganhar. Olha o perigo do que eu estou falando. Eu corro o risco de ganhar. E aí, quanto que eu pago para correr esse risco? Nada. Qual é o risco que eu corro de perder? 0, porque se eu perder, eu tô do jeito que eu estava quando eu entrei, porque eu não vou ter que pagar nada. Então, veja que eu acho uma porta que se abre para a pessoa ser irresponsável pelo que ela faz. Ok, eu não acabo... Posso fazer um parênteses nisso? Eu vejo que é pouco utilizado, mas a gente tem o mecanismo da litigância de má-fé, que parece que também é uma parte que muitos juízes não leem do código, né? E a gratuidade, é importante que a gente reforce aqui, ela não cobre essas multas por litigância de má-fé, né? E a gente não tem essa aplicação na prática, a gente não tem a previsão na lei do juizado dessa cobrança de custa, e isso efetivamente
abre as portas para aquele que está lá de má fé efetivamente, né? Quando não uma cobrança sem nenhum documento, sem nenhum indício, sem nada, naquela, vai que a parte contrária não aparece na audiência da revelia, eu vou ganhar ação. Então, é realmente bem complicado. Eu estou vendo aqui que são 10 para 6 já. A gente tem que conversar umas 3 vezes para conseguir começar, porque eu acho que dos itens lá que eu tinha colocado, que eram uns 10, a gente não chegou nem em 3. Mas essa questão do critério econômico, eu acho bem importante de te falar, que foi até um dos pontos que eu coloquei, que muitas vezes na prática a gente vê uma negativa, né, ignorando totalmente a presunção, mas por conta da profissão que aquela pessoa exerce. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha que é dentista. E só por ela ser dentista, ela teve negada a gratuidade da justiça. Só que ela é dentista na rede pública, municipal. Ela ganha, na época, ela ganhava R$ 1.100 por mês. 2 filhas estudando na faculdade. A faculdade era pública? Era, mas ela tinha que pagar os custos dessas meninas na faculdade. Então, veja, eu juntei tudo isso na inicial e a justificativa, né, a fundamentação foi, ela é dentista. E eu vejo muitos advogados reclamando, né, até durante aí a pandemia, alguns ficaram sem trabalho, não conseguiram ir para o escritório porque cuidam dos pais idosos, ficaram sem ajudantes, enfim. A gente que é mãe sabe bem quais são as dificuldades aí durante a pandemia e acabaram tendo que ingressar com a ação e pediram gratuidade já. A negativa, ao analisar inicial, não. Fulano é advogado, tem condições de pagar custos. Então, eu acho muito complicado. Geral, ele é um lascado por natureza, né? Porque ele não consegue financiamento, porque ele não consegue comprovar o quanto ele ganha, ele não consegue comprovar que ele ganha. E aí, quando ele precisa da gratuidade, ele também não consegue comprovar que ele não ganha, porque ele precisa da gratuidade. Então, é complicado, né? Se a palavra dele não valer nem para um nem para outro, o negócio fica bem difícil. Eu estava vendo aqui as mensagens anteriores. Tem uma pergunta do Henrique que a gente já respondeu, viu, Henrique? Só para não te deixar no vácuo, eu vi lá a pergunta. Ele falou: a pessoa que tem um imóvel, ela automaticamente não vai ter direito à gratuidade? A gente já respondeu. São inúmeros fatores. Para essa juíza tá aqui, não vai ter. Não. Aqui, no caso da dentista, não precisava nem do imóvel, só a profissão dela já garantia a negativa. E para a gente finalizar, Bia, já sabendo que a gente deixou metade do assunto para trás, que não deu tempo, mas eu queria saber qual a sua opinião a respeito de um tema que, assim, é um dos meus inconformismos com relação a esse tema, é o seguinte. Eu peço lá na petição inicial uma medida de urgência, uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, porque efetivamente existe um risco ao direito daquela parte, e essa parte ela não tem dinheiro. E aí eu também peço, né, a gratuidade. E o que eu vejo aqui no primeiro grau, né, do Estado de São Paulo, assim como regra, a gente tem um manual, né, tem um manual de normas editado pelo Tribunal de Justiça pós-CPC 2015, em que há um modelinho de um despacho inicial, ao invés de receber inicial, já pede para a parte apresentar o imposto de renda dos 3 últimos anos, extratos, propriedade, contas, enfim. Então, eu vou lá, eu comprovo o que a pessoa tem de documento. É claro que eu também não sou uma pessoa que, presunção, não vou provar nada. É claro que o que a pessoa tem, eu tento apresentar. Eu acho que também é um dever de colaboração da parte fazer isso. Mas a parte não faz imposto de renda. A pessoa não tem renda, ela está desempregada, está lá, sei lá quantos anos sem registro na carteira. Ela não tem carro, não tem imóvel. Para ela tirar essas certidões sem ordem judicial, ela teria que pagar. Então, na inicial, ela não consegue comprovar isso. Ela não tem nada. Então, ela não tem documento para comprovar essa condição financeira. E aí, o que eu vejo é que os juízes, ao invés de justamente por isso que a lei prevê a presunção, né? Exatamente. E aí, ele pede para trazer toda essa documentação e, com isso, aquela tutela de urgência fica do lado. Então, assim, eu não me conformo. É um inconformismo mesmo.
qual é a relevância do direito? Existe uma balança aí? Eu primeiro tenho que me preocupar com a gratuidade para depois conceder a tutela de urgência, ou a tutela de urgência é mais importante? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Pois é, Cecília, acho que minha opinião já é bem clara, né? Eu acho que o Poder Judiciário ele tem uma função. E se ele não consegue atingir a função dele, porque ele está muito preocupado com o pagamento das custas, né? Então tem alguma coisa muito errada na prestação jurisdicional, porque o pagamento das custas faz parte, mas você pode cobrar depois. E mais, as custas iniciais são um adiantamento, né? Porque as custas são devidas ao final por quem perde, né? Então, eu tenho um adiantamento. Nada impede, inclusive o próprio código estabelece a possibilidade de cobrança dessas custas a posteriori. Então, ainda que não se dê a justiça gratuita, né, seguindo esse código de normas aí, que é absolutamente ilegal e que merecia, na verdade, um mandado de segurança, né? Ele merecia um questionamento, até uma DIN, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ele está prevendo uma obrigação sem contra a legem, né? Então, acho que caberia alguma medida judicial aí contra essa própria normativa que não pode, né? Alô, de São Paulo, vamos fazer algo contra esse manual. É que é o manual de sugestão, não é obrigatório. Que é um absurdo um negócio desse, mas ainda que se fosse aplicar, o código prevê a possibilidade de pagamento a posteriori. Então, se eu tenho um direito ali que está perecendo, eu vou deixar o direito perecer porque eu resolvi inventar que a parte tem que comprovar que ela merece justiça gratuita? Gente, pelo amor de Deus, aí é um judiciário que não se presta a realizar a sua própria função. Então, fecha logo a casinha, vamos partir para a justiça privada, porque se cada um faz o seu código e se cada um faz aquilo que acha que é certo, então fica complicado, né? E aí o jurisdicionado fica lá a ver navios sem ter uma resposta adequada no tempo adequado, que também é um direito constitucional, né? Eu tenho o direito de ter uma prestação jurisdicional adequada e em tempo, né? Ela tem que ser oportuna. Porque uma prestação jurisdicional inoportuna é uma não prestação jurisdicional, né? Perfeito, perfeito. É até a epígrafe do meu TCC de graduação, né? A justiça tardia nada mais é do que injustiça, não é? Eu gosto muito de estudar essa parte de tutela de urgência e, assim, me incomoda muito a preocupação com formalidades, né? Com questões que não têm relação com mérito, em prejuízo dessas questões de urgência. E aí a parte fica na seguinte situação. Para ela conseguir fabricar essa documentação que ela não tem, e muitas vezes você faz esse pedido de ofício, não vem aquele despachinho padrão, você demora 3 meses para conseguir um ofício para o CISBAJUDE, por exemplo, para comprovar a situação financeira da parte, ela acaba fazendo um empréstimo, muitas vezes um empréstimo ilegal, né? Não numa instituição financeira regulamentada, porque ela não tem renda, ela não tem nada, ela é uma pessoa fora das instituições bancárias. E olha o contrassenso, Cecília. Enquanto isso, o cara que tem grana rico, declaradamente rico, está tendo justiça gratuita no juizado especial. E aí, o cara que é rico, ele já pagou a custa e ele consegue eliminar imediatamente. Então, onde está a igualdade aí, né? E é até um argumento que eu usei mês passado, num pedido de inventário de uma pessoa que até recebe auxílio emergencial, a avó morreu, deve ter um dinheirinho lá guardado. E aí eu pedi o ofício para o CISBAJUDE para comprovar que talvez tenha esse dinheiro. Ah, não. Indefiro. A parte é que tem que se virar para mandar a carta, pagar a SEDEX e tudo mais. Eu falei, mas tem o CISBAJUDE, é só apertar um botão. Quer dizer, se ela tivesse condição financeira e eu pagasse a custa da pesquisa, porque existe uma custa específica para isso, ela conseguiria. Agora, quando ela tem a justiça gratuita deferida, aí ela não tem mais o direito. Então, assim, é muito complicado. Com certeza. Seria muito melhor dar justiça gratuita para quem precisa unicamente, né? E retirar essa justiça gratuita genérica ou a partir de critérios não condizentes com o caso concreto, mas conceder uma prestação jurisdicional integral, né? Você permitir que essa pessoa tenha direito a todos os benefícios que aquele que tem dinheiro tem. Bia, estamos nos 30 segundos restantes.
Agradeço imensamente a nossa conversa. Espero que tenha sido útil para todos e já abro para a sua despedida, que vai cair daqui a pouquinho. Só queria agradecer, deixar um beijão para todo mundo. Foi um prazer enorme e vamos fazer mais conversas sobre esse tema, porque é um tema que dá muito pano para manga e é muito importante. A gente tem que debater, principalmente para discutir esses projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Vamos fazer um só do juizado no futuro.